Foi muito bonito mesmo, porque eu nasci de 7 meses, minha mãe quase morreu, foi muito tenso. O parto foi É, porque complicado. minha mãe teve uma gestação gemelar da minha irmã. Só que quando nasceu não era gêmeos, era minha irmã e um mioma. Nossa. Só que na época não tinha ultrassom tão definido e tal. Ela meio que tinha enxoval de 2 bebês. Bom, teve minha irmã, nunca mais ia poder ter filho. E aí, quando foi 4 anos depois, sem querer, ela engravidou. E aí ela falou que as amigas me chamavam de Joana, que foi até a época que o Papa João Paulo II passou pelo Brasil, e elas falaram, é um milagre, porque minha mãe nem podia engravidar. E aí a médica foi super contra, sabe, orientou ela a tirar. Falou, não segue com essa gravidez. Sério? E ela falou, não, imagina, engravidei, não era pra engravidar, vou ter que ter essa criança. Aí Aí foi, aí quando veio deu você. 7 meses, a médica falou, daqui não pode passar, você precisa. Então foi um parto induzido. Mas aí tem que, porque tinha questões É, ali. muito, ela tava correndo risco já. Entendi. E aí, tanto que eu nasci, fiquei internada, e a minha mãe ficou internada basicamente em casa. Ela não podia, meu pai que ia levar o leite na Ela maternidade. tirava e ele ia levar. E o mais doido foi que minha mãe não conseguiu amamentar nenhuma das minhas irmãs. E pra você ela tinha leite pra caramba. Muito. Ela abastecia o banco de leite todo da maternidade. Ai, tão bonitas essas histórias de família. Essa é linda, cara. E ele muito que legal. levava. Ele que levava. E aí, quando Você minha ficou mãe foi internada, finalmente você ficou me pegar... tipo UTI. Fiquei UTI quase um mês. Nossa. E quando minha mãe foi finalmente me pegar, a enfermeira falou, ai, que lindo, é o primeiro filho de vocês, né? E minha mãe, não, é a terceira. Ela, não é porque seu marido vem aqui, ele fica olhando no vidro, com o olhinho brilhando, não é a primeira filha de Ai, vocês? não, esse pai aí, hein? É, eles são Os muito dois, especiais, né? A cara. mãe Meus também. pais... Ai, eu vou chorar. Não, mas é porque meus pais sempre são choro nesse muito... Eu programa. também, eu não aguento. Quando falo de pai, de família, assim, eu me sinto, assim, juro, tão agradecida dos meus pais. Eles são tão especiais. Que incrível. Legais, eles são interessantes, eles são batalhadores, eles são muito legais. E todo mundo que conhece sente que eles são diferentes, sabe? Não é fácil a gente ter... A gente até comentou isso em off ontem, conversando, né? A coisa da família é uma coisa tão valiosa. Muito. E é tanta... E eu me considero privilegiada, não é fácil você ter uma família assim, tão... Que soma, que... E que te prestigia, né? Gente, Toda meus hora eu pais, vejo amor. eles lá na Foi peça. maravilhoso. Essa da peça agora eu estrei, né? Bom, já fiz a peça 500 vezes. Nem convidei eles. Eles moram em Biúna, né? Uns 60 quilômetros de São Paulo. Não convidei, não nada. Eles são aposentados? São. Mas meu pai vende óleo de cozinha agora. Ele trabalhava com o que antes? Meu pai, ele tem cada história, mas ele tinha uma empresa de logística, de caminhões. Ele fazia a logística de produtos, assim. Mas meu pai sempre foi pau pra todo lado. Ele vendia a Barça quando ele era jovem. Ia nas casas, tocava. E ele, sabe qual que é o lema dele, que eu acho muito perfeito? Que ele fala a vida inteira, Mia, são 100 visitas pra uma venda. É a nossa vida de artista. Entendeu? Ele fala, eu amo esses, eu sempre replico o que ele fala, mas meu pai já fez de um tudo um pouco, ele é muito agilizado, nessa época... Ele vem de família sem grana. Os dois, eles vieram de famílias assim... aquelas famílias bem brasileiras que começaram do nada e construíram um império e perderam tudo. Sei bem, tem um tio que rouba. Sempre Nem tem foi um- de roubar, eu acho que ele, sei lá, meu pai tentou fazer a empresa... A empresa foi muito, muito bem, assim. E aí, um dado momento, depois de muitos anos Você que ele já nasceu, tava... eles estavam bem, depois você... Eu nasci, eles estavam Nasceu bem, quando eu tinha uns rica. 17 anos, assim, meu pai perdeu tudo. Puta que pariu. Foi hiper duro pra eles, mas eu tenho uma admiração tão grande por eles terem conseguido esse recomeço. Eu sou tão difícil pra recomeçar, eu acho as coisas tão desafiadoras, sabe? Às vezes eu me pego assim... E sua mãe trabalhava com ele? Minha mãe, além de outras coisas, minha mãe fez várias coisas, já trabalhou com ele, mas ela tinha um salão. E minha mãe chamava Marcilene e chamava Sila Studio Hair and Beauty. Sila. Eu É o amo. apelido dela? E ela atendia o telefone, qualquer pessoa que atendia, Sila Studio Hair and Beauty. Ah, gente. Eu amo. Hair and Beauty. Hair and Beauty. E aí ela teve esse salão. Minha mãe é uma potência, assim. Ela é muito sociável. Hoje eles moram nesse condomínio com os meus sogros, que a história é maravilhosa também. Eles ficaram amigos, os meus sogros. Os Eles pais moram do Lucas. Eles moram no mesmo condomínio. Foram morar. E eles tudo junto. E eles estão criando uma comunidade de pessoas que têm mais 50, 60 a mais, para serem amigos, fazerem companhia, fazerem programas. Então eles jogam carteado. Muito bom. Eles conversam, eles tentam se ajudar nos problemas. Se um ficar doente, o outro leva no hospital. Sim, muito bom. Mas você estava contando, aí você foi fazer, eles estavam em Biúna, você falou, não vou chamar. A estreia, não vou chamar, imagina, que isso. Aí comecei a peça, a estreia aqui em São Paulo, muito legal, lotado, uma delícia. E eu sempre começo perguntando do Mãe Fora da Caixa. Gente, vocês, quem tem filho, quantos filhos você tem? 1, 2, 3, de repente eu olho 3, pode conhecer a mulher.
Era minha mãe. Aí eles foram sem você ter... Eles foram. Eu falei, o que vocês estão fazendo aqui? Aí eles, né, minha, a gente veio te ver. Eles são muito legais, eles prestigiam. E você é bem próxima das suas irmãs? Bem próxima. Até fico muito sentida que elas moram longe. Elas moram uma mora em Salvador, a outra em João Pessoa. E por que elas moram lá? Uma mudou porque o marido, na época, já não era nem mais casado agora, mas o marido foi transferido pra lá e ela não vislumbra mais voltar. Ela ganhou até título de cidadã soteropolitana. Como é que chama? Soteropolitana. Porque ela, enfim, com conta dessas coisas da natação e tudo mais. Essa é a que mora em Salvador. É. E a de João Pessoa foi porque ela velejava de kite profissionalmente em Floripa. E aí o governo da Paraíba convidou ela pra Vocês morar lá. Vocês são as 3 com muque, então? 3 irmãs com muque. A gente é bem do... Você faz o quê pra esse braço tão Então, você não sabe, eu tô belíssimo? obcecada com uma coisa. Aliás, amei que você perguntou. Não, gente, é um braço É porque assim, sempre gostei não, mentira, eu não gosto, tá? Eu sempre me esforcei para gostar, é um desafio. Hoje em dia eu tô numa fase que eu tô amando fazer. Qualquer exercício. Eu também não gosto muito, mas assim, eu gosto do resultado, eu gosto de como eu me sinto depois, mas confesso que eu sempre fui uma pessoa, tipo, minha irmã, essa, chega nas férias e fala assim, a do meio, não essa não a da natação, a outra. Ela chega no feriado, a gente vai viajar, ela fala assim, vamos treinar? Ela ama. Como assim treinar? Eu tô de férias. Mas eu entrei num looping que agora eu tô gostando, porque, vou contar minha obsessão nova, estou fazendo Muay Thai. Uau! E Onde você faz? Muito legal. Numa academia? Bom, eu faço numa academia que é só de luta mesmo. Eu já namorava essa academia, sei lá, quase desde que o Antônio tinha uns 3 anos, o Antônio, há 5 anos. Aí eu descobri que essa academia tem uma coisa muito legal. Você pode treinar com a família, seus filhos. São aulas que você pode fazer com seus filhos. Gente, já adorei. E aí eu já tava Então esse braço é do Muay Thai? É do Muay Thai e eu também faço um funcional. Uma musculação ali. Uma que é do articular, que também é um lugar maravilhoso. Só de gente 40 a mais. Sei, a nossa turminha. Inteligente, descolado, música boa. Muito bom. Eu quero puxar o Mãe Fora da Caixa, mas antes eu queria, que é a peça bombada, maravilhosa, mas antes eu quero falar de Nina e Antônio. Ai, eu vou chorar de essas novo. belezuras, né? Então, Nina tá com 15 e Antônio está com 7. 7, exatamente. E como que é? Personalidades ali? Então, a Nina com 15 é já o grande desafio que eu sempre achei que seria pra mim, que é a adolescência. Mas adoro, acho fascinante essa fase, que eu acho que já é um ponto positivo. É porque tem Por gente exemplo, que fala... 1000 adolescentes, nenhum bebê. Ah, é? Ser Nossa, mãe de bebê... Bebê pra mim é muito desafiador. É muita demanda pra pouco retorno. Não diz que te ama, que você tá com a pele Entendeu? boa. Não vem dar aquele abraço, Sei. não começa Mamãe, a fazer as obrigada coisas por que você fez. tudo. Não, Entendi. nem é assim. Mas assim, sabe o que eu acho lindo da adolescência? Primeiro, o desabrochar deles como indivíduo, que é totalmente lindo. diferente do que você projeta. Isso é muito legal. Mas com 7, 8 a gente já começa a ver isso, né? Eu pego, às vezes, É. a Rita sozinha, se penteando, fazendo assim no espelho, se olhando. O crescer, pra mim, é muito lindo. É lindo. Eu amo. Eu tenho muita preguiça dos meses e começos. Eu acho muito Você teve desafiador mesmo. puerpérios Pesado. pesados. O da Nina nem tanto, porque o da Nina, ela veio de encontro a tudo que eu queria. A minha gravidez da Nina, o nascimento da Nina. A Nina, foi tipo O Antônio foi uma quebra muito grande, assim, de expectativa. Porque eu imagina, segundo filho, Vai ser num mais casamento fácil. mega harmônico, tá tudo tranquilo, eu guardei dinheiro pra ter esse filho, Entendi. coisa assim. Mais madura. Mais madura. E me deu uma rasteira, porque eu me vi totalmente despreparada para esse indivíduo que é o Antônio, que é um indivíduo que exige muito mais paciência, que é uma narrativa, é uma conversa. É um menino absolutamente sensível, que até meu tom de voz alto incomoda ele. Então foram muitas quebras que pra mim... A gente falou por WhatsApp ontem que... falamos muito, Falamos né? muito que tem isso a Rita também, minha filha, ela tem... Às vezes eu tô falando com ela normal, ela, por que você está gritando? Tem, a Ritinha também veio nessa sensibilidade. Eles são sensíveis e outra, eu sou muito intensa. E com a Nina, o que foi muito doido? Eu achei, assim, que com a Nina, tudo que eu meio que propus como mãe, funcionava, encaixava. Era uma criança coisa, fácil. não era fácil, mas era uma coisa assim, Nina, olha só, se não arrumar isso aqui, a gente não vai. Aí ela arrumava, a gente ia, e tudo bem. Eu olhava pra Nina, ela já sabia o que eu queria. O do Antônio, a primeira coisa que ele faz quando ele fica nervoso, ele fecha. Não conecta. Entendi. Aí já foi desafiador nesse lugar.
Outra, com ele não funciona. Olha só, Antônio, a gente não vai. Ele fala, tá bom, tranquilo, não vou. Igual Feliz. a Rita. Igual a Rita. Tô aqui feliz. E aí você fica, como é que não funcionou? É, igual. Então eu tive que rever muita coisa. Eu fui numa terapeuta e falei, eu também, amor. eu preciso de ajuda para ter ferramentas de como lidar. Igual. Porque eu obedeço ela. Amor, eu e o Lucas, a gente foi numa terapia, foi maravilhosa. A gente fez um terapeuta, que inclusive Thaís Farage que me recomendou. Eu amo a Thaís. Também. Ele me recomendou, esse cara que era um médico, assim, genial. Ele era muito cirúrgico, ele era... Dava desespero de ouvir. Mas o quê? Psicanalista? Não sei direito, psicólogo. De criança, só que ele só falava comigo e com o Lucas. O Antônio devia ter uns 3, 4 anos. E ele era tão cirúrgico, tão absurdo, que na primeira consulta foi online, né? Ele começou a falar com a gente, de repente ele falou assim, vou esperar um pouquinho que acho que travou. Aí eu e o Lucas, não travou não, é que a gente, acho que deu uma travada aqui. Tipo, a gente ficou tão chocado que acho que eu e ele, a gente tava assim, ó. Vocês Porque que ele travaram. começou a entrar num lugar muito forte, muito rapidamente, das questões que a gente tem como pais e do que a gente viveu como filhos. E a gente não estava preparado para aquilo. A Rita trouxe 500 coisas da minha infância, e quando eu via, eu entrei numa coisa com a Rita, A que minha também, do Antônio. Eu entrei numa coisa com a Rita, que é assim, ela fala ainda, né, eu ainda tô nessa coisa, eu não consegui sair ainda. Eu me vejo batendo boca como se eu fosse irmã dela. Igual, não é isso, é uma coisa quase que... Eu não tive direito disso, você também não vai ter. Também, sabe, uma coisa assim, eu não fui acolhida nesse lugar, você não vai ser também. Aí você, não, calma. Tem coisas assim, por exemplo, por que não pode? Aí, por exemplo, não vai ver TV porque me tratou mal, não foi legal, não vai ver TV. Aí passa um tempo, à noite e tal, eu ligo a TV. Aí ela sai do quarto dela, que ela já estava dormindo. Por que você pode ver TV e eu não posso? Em vez de eu falar, volta pro seu quarto, eu entro. Porque eu sou adulta, porque esta casa é minha. Quando eu vejo, eu entrei numa pira como se eu fosse irmã, como se eu fosse... De igual para igual. Eu sempre falo, é um mantra que eu tenho pra mim, principalmente depois que a Nina cresceu, que é, o adulto da relação sou eu. Eu tenho que sempre me lembrar. Tem que lembrar. Não posso bater boca, eu não posso chegar e falar assim, porque daí você alguém desceu tem... E é lá. duro ser o adulto da situação, porque volta e meia eu quero também chilicar. Eu quero falar, chega! Mas aí, tipo, tem gente que... Mas é muito legal você falar que com a Nina tudo funcionava e tal, porque muita gente me julga achando que... você tá errando como mãe. Quantas mães não têm 2, 3 filhos e cada filho é de um jeito? Nossa, eles são totalmente diferentes. E com a Nina, você devia ter a sensação de, cara, eu tô arrasando como mãe. Porque tudo dá certo. Todo mundo vinha me falar. Porque assim, eu fui uma criança muito inadequada. Muito. Eu era muito bagunceira. Eu falava palavrão pequenininha. A minha irmã mais velha era super estudiosa. Medalhas, foda. A minha irmã do meio era atleta, de ponta. Ir pra Olimpíadas. E eu? Minha mãe era chamada na escola. Eu nem era artista ainda. Sim, mas já tava Eu era ali. que era chamada na escola. Eu tirava nota baixa. Eu era muito arteira, assim. De uma tia minha, tem uma história muito clássica. De uma pessoa da família que chegou assim pra mim e falou assim, você já vai ver se ela tem alguma coisinha na cabeça? Que minha mãe tem um ódio dessa tia, sabe? Que ódio. Sempre tem. E numa época que não era comum você fazer esse tipo de abordagem. Então eu fui muito inadequada. Hoje em dia a gente sabe que é bem comum, né? Quando eu viro mãe da Nina e todo mundo passa a me elogiar como mãe, eu fico me pavoneando num lugar de... Tipo, nossa, eu sou adultona. Olha o que eu fui, porque eu vi a vida inteira da minha mãe. Você vai ver quando você for mãe. E eu pensava... Não, e eu até falava assim, eu falava, gente, obrigada, eu sei que tem parte da educação, mas também tem muito da Nina, porque é muito... Eu sempre, pelo menos, fiz essa meia-culpa, assim. Também louro dela de ser uma menina que atende a isso. Bom, nasce Antônio, que é aquela criança que não cumprimenta as pessoas. Tipo, eu falo... Não adianta falar assim... Qual é a palavrinha mágica? Não. Ele vai falar, tipo, eu te matar. Não existe esse comportamento com o Antônio. O Antônio não dá pra infantilizar o diálogo com ele. Igual. Claro, você tem que falar com uma criança. É uma criança, não deixa de ser, não é adulto. Mas eu digo, não dá pra ter o papelzinho de... E qual que é a... Não Sim, tem. Ele vai olhar pra mim e falar assim, que papel é esse, mãe? Pelo amor de Deus. A que você tem? Que papelão é esse? Então... É um lugar... Mamãe, você tá meio ridícula. Ela fala as coisas. Aí coisas. Não cumprimenta as pessoas e não fala. Ele tem esse lugar social que tudo que eu senti da Nina era um lugar meio... Antônio... Só que ele é fascinante em contrapartida, sabe? Ele é um menino que desde muito cedo se reconhece como indivíduo. Porque todo mundo sempre respeitou ele. A Nina sempre foi flexível, adaptável. E ela teve que fazer uma baita virada. E que bom que fez jovem. Mas uma virada muito dolorida. E no meio da pandemia... Foi muito difícil pra todo mundo. Ela entendeu perto dele, ela entendeu que ela... acho que cansou de ser boazinha. Entendi. Não era perto dele. Eu acho que foi uma coisa super... Não teve muito a ver com a relação do irmão. Eu acho que ela mesma, com ela,
entrou num lugar de, puta, se eu não for boazinha, ninguém vai me amar, então. Eu não tenho valor se eu não for. E ela foi reconquistando essa confiança de que ela pode ser o que ela quiser. Sim. Ela não precisa ser só legal, flexível. E o Antônio, já em contrapartida, nasceu com essa ferramenta. Ele sabe que ele pode ser, ele é. Qual?